Agora foi. Boa noite, pessoal. Me perdoem o pequeno erro aí, mas foi hoje à tarde os testes que eu estava fazendo aqui. Por favor, coloca um ok aí se vocês estão me ouvindo direitinho, se está tudo bem, para a gente já começar. Esses 5 minutinhos, né? Foi esse pequeno problema, mas nós já estamos prontos aqui para começar. Então me dá um ok aí, por favor, se vocês já estão prontos aí, se está todo mundo me ouvindo. Ok, tudo certo. Então, maravilha. Vamos lá. Bom, uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso quarto webinar da série. Hoje nós vamos falar com um especialista em comércio exterior, vamos aprender muito aqui hoje. E eu gostaria de começar pedindo para vocês, já na sala de bate-papo, colocar de onde vocês são e o que vocês esperam desse bate-papo com o Vladimir, tá bom? Isso, tá tudo ok? Eu vou pedir para vocês entenderem que aqui a nossa interação toda é feita pela sala de bate-papo, tá? Então interajam bastante, coloquem as suas opiniões, o que vocês acham, tudo que vocês querem ali e guardem as suas perguntas para o final, tá? O Vladimir vai estar aqui, vai responder a todas as perguntas. Nós temos uns assuntos, vocês receberam os assuntos que nós vamos falar aqui hoje. Então agora eu vou apresentar para vocês o Vladimir, né? Que é um amigo, um grande amigo, um parceiro de negócio, parceiro de networking também, uma pessoa fantástica. E eu vou passar a palavra para ele começar se apresentando. Mas aí no bate-papo vocês vão se apresentando e nos digam o que vocês estão esperando desse bate-papo de hoje, tá bom? Seja bem-vindo, Vlad. Tudo bem, Flávio? Ótima noite. Tá me ouvindo bem por aí? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês ouvem bem o Vladimir? Vamos lá. Acho que não vi resposta ali, mas acredito que estejam ouvindo. Vamos dando um feedback se o som não estiver legal por aí, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Flávio pediu para me apresentar. Eu sou o Vladimir Machado. Hoje eu estou à frente da empresa WT Comércio Exterior. Atuo nesse mercado de negócios internacionais, importação e exportação há mais de 20 anos. Minha graduação é em comércio exterior, minha pós-graduação é em logística e operações. Recentemente ingressei, estou cursando um MBA agora em negócios internacionais. Também estou à frente da Câmara de Comércio Exterior do Alto Tietê, Vale do Paraíba e região. E faço parte também do núcleo de comércio exterior do CIESP Alto Tietê e do Diretório de Relações Internacionais da Fiesp, em São Paulo. Bom, currículo pequeno, né, pessoal? Bom, vamos lá, Vlad. Como Vlad é porque a gente é muito amigo, tá, gente? Vladimir, a pergunta que eu fiz para as outras pessoas que vieram nos webinars anteriores. Como foi ou o quanto foi afetada tanto a sua empresa quanto o seu mercado pela pandemia e pela questão do isolamento? Bom, Flávio, acho que não foi muito diferente do que a maioria das pessoas viveu aí, né? A gente viveu tempos turbulentos, cenário desafiador, parte do mercado internacional tinha tudo para dar errado durante esse princípio de pandemia e os primeiros meses, a parte do lockdown. Nós tivemos cancelamentos aí da operação logística, né? Frete aéreo internacional ele praticamente deixou de existir, e o pouco que se existiu triplicou, quadriplicou de custo.
Você tinha pedidos aí entre fábricas no Brasil e no exterior. Então, quando uma fábrica estava aberta, a outra estava fechada. Você tinha pedido em andamento, coisa que você já contava com prazo de produção para receber aqui, e a fábrica lá teve que fechar no exterior, por exemplo. Tá? Então, coisas que estavam prontas e não puderam ser embarcadas. Então, o mercado internacional ele teve que se reinventar, passou águas turbulentas aí, mas as coisas já estão voltando ao normal, já estão se restabelecendo e tudo vem se superando. Como diz o ditado aí, que não mata fortalece e mar calmo não faz bom marinheiro, né? Opa, perfeito, perfeito. Então vamos lá. Vamos começar a trazer informação, vamos começar a aprender uma coisa que tem coisa aqui que eu estou curiosíssimo também para aprender hoje. Então, começando pelas tendências, Vladimir. Quais são as tendências e oportunidades para o mercado corporativo? Flávio, oportunidade é o que está por vir. Nós vamos ter uma onda de oportunidades de mercado pós-pandemia. Isso tem vários estudos aí nesse sentido. Alguns relatam que os efeitos do coronavírus podem durar aí até 2 anos no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, essa pandemia ela veio como um acelerador. Muita coisa, muita evolução que ainda era embrionária, elas já se tornaram mais presentes, mais reais aí para esse dia a dia. Toda a evolução que as empresas, que as indústrias, ela ainda era relutante em implantar, isso se tornou realidade do dia para a noite, né? Tá aí o home office, tá aí a adequação digital que pegou todo mundo. Algumas coisas vão se tornar realidade. Então a gente vê uma evolução muito grande, por exemplo, a telemedicina, que encontrava inúmeras barreiras junto aos órgãos, aos conselhos, e isso agora se tornou uma realidade. A parte de aplicativos online de psicologia, de saúde, isso está rompendo barreiras, quebrando paradigmas de tudo quanto é jeito. Então, a gente vai ter uma série de mudanças. A gente está tendo uma descentralização de negócios mundiais aí, com o gigante asiático, isso vir para cá muito grande. A gente vai ter um crescimento muito grande aí dos shopping streams, né? A gente vai ter uma nova visão, uma nova forma de trabalho da parte de marketing aí, com essa questão de lives e streamings, uma mudança no marketing, a mudança na maneira de estudo, conhecimento EAD, se ainda se tinha algumas barreiras, alguns preconceitos, né, com a chegada da educação EAD. Enfim, a gente vai ter uma série de oportunidades no mercado também, né, no mercado de trabalho, em adequação, em evolução de mercado. E uma coisa que nós já falamos também nos webinars anteriores é essa questão da quebra do eu não uso digital, né? Agora as pessoas até mais antigas e todas estão precisando entrar online, ou seja, para fazer uma consulta online ou para falar com alguém online. Então isso abriu um mercado que não existia, né? As pessoas eram muito relutantes a isso, muito próximo da gente. Eu tenho muita gente próxima a mim que era relutante e hoje já não mais, né? Agora, Vlad, com relação aos desafios, né, para a nossa retomada econômica, mas guarda a parte da descentralização e das oportunidades que a gente vai ter para daqui a pouco, tá bom? Mas os desafios para a retomada econômica. Flávio, a gente tem desafio é o que também não falta, né? Desafio não falta. A gente vive a era da indústria 4.0. E a indústria 4.0, sem dúvida, ela precisa de profissional 4.0. Acho que a primeira coisa, a parte mais forte, mais relevante de tudo isso que a gente está vivendo
é uma quebrança, é uma quebrar totalmente, uma mudança de paradigmas. A gente vai ter que ter uma ruptura, uma mudança de mindset total, uma guinada aí de 180 graus. Isso vai ter que acontecer individualmente aí essa mudança de mindset, ela vai ter que acontecer, por bem ou por mal. E os soft skills, né, os desenvolvimentos de competências e habilidades individuais, a importância da comunicação, da resolução de problemas, a habilidade profissional, a atenção a detalhes, um pensamento digital, essa capacidade de adaptação, tudo isso vai ser uma realidade do profissional. Ele vai ter que se adequar à revolução digital, isso é o novo normal, as empresas vão investir nessa capacitação, nesse novo modelo pedagógico, que tudo isso vai acontecer. E isso a gente vai ter também todas as questões operacionais. Nós vamos ter gargalos logísticos, nós vamos ter gargalos operacionais, uma reorganização da cadeia produtiva, na forma de consumo. As empresas vão ter que se adequar a essas novas realidades, né? Se você for trazer isso para o dia a dia, não precisa nem ir longe num processo de indústria, mas aqui na minha região, eu sou de Mogi das Cruzes, aqui nós temos uma lanchonete tradicional há muito tempo, e eu quase passei vergonha lá uma vez, Flávio. Eu entrei para comer um lanche com a minha esposa e com o meu filho. Quando eu fui pagar, ele não aceitava nem crédito, nem débito, só dinheiro. E para você comer, você tinha que ir lá. Eles não faziam nem entrega. E com isso que aconteceu agora, você imagina o que aconteceu. Eles estão nos aplicativos de entrega de comida, dando débito, crédito e todas as outras formas de pagamento. Quer dizer, o estabelecimento que era extremamente relutante fisicamente no local, você não conseguia pagar cartão de débito ou de crédito, e agora eles estão em todos os aplicativos. Isso forçou, isso acabou gerando essa obrigatoriedade de adaptação, de mudança de mindset, de romper conceitos arcaicos aí e de desenvolver novas competências. Se não houver essa adequação, se a gente não se adequar para essa nova realidade, isso vai decretar o óbito de muitos CNPJ aí. Você tocou num ponto muito legal que também fez parte do nosso último webinar, na conversa com o Thiago da Socium, que ele falou, né, das habilidades socioemocionais que hoje em dia superam até em requisitos de seleção e escolha, né, para uma empresa ou para qualquer trabalho, são até mais importantes ou têm o mesmo peso que o currículo da pessoa. E você tocou em pontos que as pessoas vão ter que mudar, essa questão do mindset, essa questão do entendimento, essa coisa digital. Existe um como para isso? Ou isso é uma coisa que vai ser descoberta ainda? Que também foi uma conversa que nós tivemos lá com o Thiago, que as próprias empresas estão tendo que ver qual é a melhor maneira do home office, ver qual é a melhor maneira da pessoa se adaptar ao home office, ver qual é a melhor maneira da pessoa não sofrer com o home office. Então, existe toda uma questão para você levar isso adiante. E é exatamente isso que você está trazendo. E existe um como nesse ponto de vista que você está falando? Sim, com certeza existe um como. As empresas vão investir, Flávio, na parte técnica da coisa, em ferramentas de capacitação. O perfil comportamental, acredito que o Thiago deve ter abordado tudo isso, e você também deve conhecer muito bem. O perfil comportamental ele é tão relevante hoje. Se você me permite, Vlad, nós abordamos, né, no webinar passado, mas ele vai ser o foco da nossa próxima conversa de agosto. Nós vamos falar especificamente sobre o comportamento, o mapeamento comportamental, tanto para pessoas conhecer quanto para o desenvolvimento em um segundo idioma. E isso é fundamental para você saber o caminho que você tem que tomar, né? A capacitação técnica você desenvolve,
Agora, como é que você muda um comportamento? Como é que você desenvolve essa... Isso é muito mais dolorido para a pessoa, então ela tem que se conhecer profissionalmente para saber. Isso funciona como uma análise SWOT da pessoa, né? Ela conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos. Existe um processo para isso, existem ferramentas para análise de perfil comportamental, e você sabendo seus pontos fracos, seus pontos fortes, você consegue direcionar os esforços naquilo que você mais precisa. As empresas podem apoiar isso, fornecer subsídios, fornecer ferramentas, incentivar e promover a capacitação dos seus colaboradores, mas aí entra de novo aquela questão de mindset, as pessoas vão estar dispostas a sair da zona de conforto. Se ela não estiver disposto a se dedicar ao novo, a mergulhar algumas horas, a sair da casinha dela, para desenvolver uma nova habilidade, uma nova competência e entregar, ir além de onde ela está, não vai ser possível. Perfeito. Isso você nota no seu ramo de atuação e nos trabalhos que você faz na Câmara de Comércio, no CIESP, que é esse o rumo que as coisas estão tomando. As pessoas vão ter realmente que se recolocar, repensar, estudar coisas novas, aprender coisas novas e principalmente desenvolver sentimentos novos, né? Emoções novas para poder se adaptar e a conviver com tudo isso que é a nossa nova realidade, a nossa nova realidade. Não tenho dúvida disso, Flávio. Tem uma coisa que eu tenho convicção, que é o que nos trouxe até aqui, não é o que vai nos levar adiante. Todas as ferramentas, tudo que nós adquirimos, tudo que nós aprendemos, sem dúvida nenhuma, faz parte de quem nós somos, nos trouxe até aqui, mas não é o que vai nos levar adiante. Nós vamos ter que construir novas habilidades, desenvolver novas competências, isso em todos os níveis hierárquicos, em todas as cadeias produtivas. Eu recebi uma mensagem aqui de um participante, acho que congelou para ele, Flávio. Não sei se está. Pode ser problema de conexão. Aqui no meu tá normal, tanto no meu backup quanto na minha transmissão está normal. O pessoal que está acompanhando no chat aí consegue confirmar para a gente se está tudo bem? Aquilo para mim tá. Tá carregando, carregou ali. Dizendo ali que. O Agostinho chegou. Marcelo Agostinho. Aqui tá normal, pode continuar. A conexão dele, né? Pode ser a conexão. Bom, vamos lá, onde a gente estava? Você estava falando exatamente dessa parte, né? De que vamos ter que criar essas novas ferramentas, as pessoas vão ter que se adaptar e a gente vai ter que reconstruir, né? Esse novo mercado. Talvez, não sei, você acha ele 50% digital ou mais digital do que físico? No seu ramo, o digital ele já é muito presente pelas negociações internacionais, correto? Totalmente, né, Flávio? Eu estou aqui sentado na minha sala em Mogi das Cruzes e daqui fazendo negócio com todos os cantos do mundo, praticamente em tempo real. Então, a comunicação, a capacidade de se comunicar, de se fazer entender, de entender culturas, de dominar algumas ferramentas, sistemas, isso vai ser cada vez mais presente na vida de todas as pessoas. Home office, que era uma questão, muita gente ainda cogita, será mesmo que as empresas vão adotar isso? Eu acredito que a gente vai entrar num modelo híbrido, Flávio, de muita coisa, numa fase de transição, principalmente pelo seguinte, a indústria está sempre buscando, as empresas elas estão sempre buscando redução de custo, concorda comigo? Com certeza. De custo. A partir do momento que você consegue ter um colaborador seu em home office, entregando todas as atribuições, tudo que ele tinha que fazer pessoalmente,
A princípio, a empresa ela já teve uma redução com o custo do vale transporte. Você imagina uma empresa que consiga colocar uma pessoa do administrativo 2 dias da semana em home office. Então, essa pessoa está lá na segunda e na sexta em casa, terça, quarta e quinta ela está presencial. Ô Essa pessoa Vlad, ela vai. só para trazer um dado do que o Thiago nos trouxe no último webinar, que nesse período a IBM reduziu em 70% o custo fixo dela do administrativo. Eu conheço algumas indústrias que planejavam investir alguns milhões para expandir um departamento comercial, para contratar uma nova equipe comercial, para implantar um novo produto. E esse investimento em espaço físico já está sendo questionado se isso realmente vai ser necessário. Só com uma readequação da equipe comercial, um rodízio, uma parte em home office, outra parte indo física, já talvez não se faça necessária uma expansão, ou pelo menos uma expansão tão grande. E isso entrega para os dois lados, né? Você tem a empresa reduzindo o custo com despesa de vale transporte com o colaborador, você tem um colaborador que tem um ganho da qualidade de vida, não tendo que passar às vezes 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar do trabalho. Ele consegue ter mais tempo para a família, um tempo para cuidar da saúde, um tempo para estudar e desenvolver essas novas habilidades. Isso é uma coisa que deve vir, com certeza, e o streaming, a educação à distância, isso com certeza vai estar cada vez mais presente na vida das pessoas, Flávio. Bom, vamos lá agora. A curiosidade que eu tive, até expressei isso no vídeo que eu soltei ontem, essa questão da descentralização da China e a oportunidade que nós temos, que o mercado brasileiro tem de dar uma bocanhada nisso também. Talvez não só aqui, fora. Agora onde os dois próximos tópicos é onde eu tinha a maior curiosidade desse nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá. Descentralização da China e a oportunidade de tornar o nosso produto mais atrativo. Então, Flávio, essa descentralização da China, ela é algo que já vem acontecendo e ganhou força com a pandemia. Tá? A gente já tem desde 2019, antes de pandemia, algumas dezenas de grandes empresas, empresas globais, buscando não depender da sua produção dentro da China. A gente tem uma tendência hoje, eu conheço pelo menos aí 50 empresas americanas que já estão saindo do gigante asiático. Saindo lá da China e voltando para os Estados Unidos? Não. Elas continuam atrás de oportunidades de negócio. A mão de obra no próprio Estados Unidos ela é caríssima. E eles continuam atrás de oportunidades de negócio. O preço continua sendo importante. Porém, sabe aquela história de não colocar todos os ovos numa única cesta? Sim. O mercado está enxergando isso hoje. Hoje o mercado colocava todos os ovos na China. Então você pega grandes companhias hoje como Google, Apple, HP, enfim, elas já estão buscando reinventar a cadeia de suprimento delas. E isso não sou eu que estou falando. Isso, se você pegar o diretor do Conselho Econômico lá da Casa Branca, ele diz que isso é na entrevista dele, ele diz que isso é uma tendência que deve ser acelerada nos próximos anos. A China, todo mundo acha que é uma mão de obra escrava, mas a China, de 2005 até 2015, ela já teve um ganho no salário do trabalhador chinês. Um trabalhador chinês hoje ele tem um ganho de aproximadamente $1,50 por hora. Tá? Ele passou de $1,50 para $3 a $3,30 por hora trabalhada na China. Então hoje, se você for ver, claro que isso deve haver exceção, isso é uma média, um estudo, uns dados que eu tive acesso, mas a mão de obra chinesa hoje ela já está 15% mais cara que a mão de obra brasileira. E essa diferença está aumentando. Por que o produto chinês é tão barato para o mundo? Uma forte desvalorização da moeda.
A moeda chinesa é muito fraca perante o dólar. Então você imagina que se a gente tivesse um dólar valendo R$ 20, um produto de R$ 20.000 passaria a custar US$ 1.000, extremamente barato para o mercado internacional. Então, o governo do Japão, por exemplo, eles já anunciaram alguns pacotes aí para trazer de volta algumas empresas que estavam fora do próprio Japão. O Japão anunciou, acho que algo em torno de US$ 2 bilhões, tá? Para trazer isso, Repatriar. repatriar essas empresas. Alguns países aí, como Vietnã, Taiwan, eles estão ganhando destaque. Algumas coisas estão indo para lá. Aí entra algo mais além da questão de custo, entra a segurança jurídica, estabilidade política, e o Brasil tá nessa corrida aí. A exportação do Brasil, o Brasil é um grande exportador de commodities, isso todo mundo sabe, mas existe uma grande possibilidade de exportação dos produtos brasileiros. Nós temos diversos cases de sucesso aqui, de produtos industriais brasileiros sendo importados para diversos países aí. E você daria alguns exemplos? Por exemplo, se fosse para o mercado brasileiro começar a olhar, deveria começar por onde? Flávio, isso é uma pergunta difícil de responder. Eu vou te responder com um exemplo. No Brasil, todo mundo considera, existe uma cultura no Brasil de que a exportação ela é para a indústria, para a empresa de grande porte. Tá? Se uma pessoa que quer começar a exportar, quer colocar a empresa dela no radar da exportação, ela não sabe nem para onde correr, ela não sabe nem quem procurar. Tá? Você vai procurar o Sebrae, você vai procurar o próprio Ciesp, ele dá um suporte para você quanto a certificado de origem. Você vai procurar a Apex, ele vai te colocar em feiras internacionais. O pequeno não tem dinheiro para participar de feiras internacionais. Então isso parece algo muito longe, inalcançável para a pequena indústria. Mas aí eu te pergunto, o chinesinho, ele nasce, ele abre uma empresa numa garagem e ele vende para o mundo inteiro. Como é que isso acontece lá? Você entende que isso é um aspecto muito mais cultural do que estrutural em si? Deixa eu emendar uma coisa. Então, isso também entra naquilo que você falou anteriormente sobre a mudança do mindset. Então, a gente precisa parar de pensar, né, que só a Natura vai lá para fora, só as grandes empresas vão lá para fora, e começar a criar, né, possibilidades. Então, você acha que independe do mercado, depende muito mais da sua vontade de querer fazer. Sim. Eu atendo algumas indústrias aqui, claro, que ela talvez tenha ali 10 funcionários na sua linha de produção, e o produto dela já foi para pelo menos 5 ou 6 países e com uma aceitação cada vez maior. Com certeza, isso não é só uma questão de infraestrutura. Claro que isso é necessário, isso faz toda a diferença, mas vai muito além disso. A primeira coisa a ser mudada é o mindset, é enxergar a oportunidade e trabalhar para aquilo se tornar uma realidade. Se você não acredita ser capaz, como é que você vai realizar uma coisa que nem você acredita que você é capaz de fazer? Exatamente. Perfeito. O Brasil hoje, ele é o quarto maior destino de investimentos do mundo. A gente tem um mar de oportunidade por aqui. A gente tem profissionais altamente qualificados. O profissional brasileiro, ele é safo, ele sabe desenrolar muito bem. O que falta é realmente entender como esse mercado funciona e se planejar para isso. A oportunidade está aí, o mercado está se abrindo, novas oportunidades estão chegando. O que a gente tem que estar preparado para conquistar essa oportunidade quando ela bater a porta. E aí, já entrando então no próximo tema, e que um vai bem ao encontro do outro. Então, quer dizer, se você tem essas oportunidades, se você quebra essa
esse pensamento, né, de que você precisa ser grande para exportar, a questão do dólar agora é um atrativo muito grande, torna o produto brasileiro extremamente atraente, não é isso? Exatamente. Isso é o que favorece a China em relação ao mercado internacional. É a sua moeda ser relativamente desvalorizada frente à moeda americana. Então, o que, que acontece hoje com o teu preço, com o teu produto de exportação, Flávio? Quando a gente vai fazer uma exportação, o teu produto ele é isento de imposto, vamos assim dizer, tá? Os impostos são exonerados, a grosso modo, tá? Então, o que quer dizer? Você pega um produto de 100 mil reais, vamos supor que você tem uma carga tributária de 20%, para falar em números redondos aqui. Então, se você tem um produto de 100 mil reais, ele já vira 80 mil reais, que é isento da carga tributária. Esses 80 mil reais, você divide por $1 a 4, você já está falando em 20 mil dólares. A 5, mais barato ainda. Quanto maior o dólar, menor o teu preço em dólar. Mais barato no mercado interno, mais competitivo no mercado internacional você está. Então, o dólar alto favorece a exportação, com certeza. Você soma essa moeda forte, a exoneração tributária e o momento comercial que a gente vive, isso, sem dúvida, é o momento para entrar nesse mercado. E isso, você já vê isso acontecendo ou ele está acontecendo ainda meio que lentamente, ou uma coisa que vai ser progressivamente mais notada, mais enfatizada, ou você já vê esse movimento acontecendo forte? Isso a gente tem um termômetro aqui na empresa, que é o número de habilitação de empresas para atuar no mercado internacional. Para você poder fazer uma importação ou uma exportação, você tem que tirar uma licença chamada Radar. E de abril para cá, nós tivemos um crescimento de mais de 130% no pedido de licenças de empresas buscando tirar essa licença para poder fazer exportação. E isso na nossa região do Alto Tietê ou isso vai mais amplo? Alto Tietê, isso o meu termômetro aqui, de Alto Tietê. Eu ainda não levantei os dados estatísticos, isso ainda não foi compilado de uma maneira global. A gente deve ter daqui a pouco isso deve ser publicado, o CIESP deve estar trabalhando em algum estudo desse sentido. Mas aqui, eu estou falando de dados dentro da minha empresa, dentro do que a gente percebeu aqui na minha empresa, isso cresceu absurdamente. Ótimo. Ó, vamos aproveitar aqui, já tem uma pergunta aqui, ó. O João já deixou. Oi, desculpa. Aqui de uma indústria alimentícia que está fazendo uma venda para o Canadá. Desculpa, repete porque eu cortou porque eu estava falando. Nós temos um caso aqui de uma indústria de alimentos que já se habilitou e já começou a vender para o Canadá. Isso, sim, rápido. Perfeito. Ó, o João deixou uma pergunta aqui, a gente vai deixar para responder depois, mas já está querendo um pouco do caminho das pedras. Então daqui a pouco a gente entra nesse aspecto. Quem tiver mais perguntas, a gente vai deixando aí que a gente depois vai entrar em todas elas, tá bom? Vamos lá então. Agora vai entrar no meu negócio, né? Nós vamos fazer a conexão entre todo esse trabalho e a importância do segundo idioma, né? Como fica essa questão de você decidir exportar ou decidir fazer alguma coisa e não ter o idioma? Quais o que possam ser os entraves ou quais as necessidades que você vai ter extra por não dominar o idioma? Flávio, o Brasil é expert em desperdiçar grandes oportunidades, né? Nós já tivemos uma alta dos commodities aí um tempo atrás, que o Brasil não conseguiu aproveitar porque estava endividado. Tivemos aí aquela onda do pré-sal e não conseguiu se trazer investimento estrangeiro para cá,
que se focou em endividar a Petrobras lá para fazer ela. Bom, enfim. Mas eu vou te contar um caso rapidinho aqui para você entender uma coisa. Em 2011, um terremoto atingiu o Japão, afetou a cidade de Fukushima e destruiu lá uma cadeia produtiva onde eles fabricavam, se eu não me engano, epox. Tá? E isso afetou toda a cadeia, Flávio, toda a cadeia produtiva no Japão. Aquele epóxi, aquela resina epóxi, ela era utilizada como selante na parte de chips, de componentes eletrônicos. Tá? Então você imagina que toda a indústria parou porque ela não tinha uma alternativa, não conseguia seguir adiante porque faltava um componente básico. Agora você imagina você ter um mercado enorme, enorme, enorme para você atender, e você ter um país, você até me corrige se o número estiver errado, onde acho que 5% da população fala inglês? Na verdade, 5% da população se diz falar inglês, mas esses 5%, que seriam 20 milhões, 10 milhões de pessoas, que realmente tem o domínio do idioma é 3,2%. Tá? Então a gente Nós, cai aí para 3 milhões e pouco de pessoas. nós somos quase 210 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros estão no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. Desses 100 milhões, vamos dizer que 5 milhões aí possuem uma capacidade de se comunicar e 3 milhões realmente possuem. Então, de 210 milhões, você tem 3 milhões de pessoas aptas ao mercado. Você participou dos Jogos Olímpicos, Flávio. Eu tenho certeza que ali você vivenciou inúmeras oportunidades de negócio. E aí eu te pergunto, até o cara que vendia garrafinha d'água no semáforo, se ele soubesse oferecer aquela garrafa d'água em inglês, ele vendia mais ou não vendia? Com certeza, com certeza. Não só nisso, eu tanto na Copa das Confederações, como na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, a visão era exatamente essa. Queria que as pessoas estivessem, por exemplo, eu fui algumas vezes para o estádio do Corinthians, né, porque eu fiquei sediado aqui em São Paulo na Copa do Mundo, e eu ia no trem. E eu sentia a dificuldade, às vezes, de algumas pessoas ali na luz de saber qual era o trem. E aí ia pelo fluxo das bandeiras, das torcidas e tudo mais. E é exatamente isso. As pessoas poderiam ter muito mais oportunidades se tivesse tido o preparo, né? Respondendo à pergunta do nosso amigo, cadê o João nome dele? João? Ricardo. João Ricardo, é. João, Caminho da Pedra. João, Caminho da Pedra é estar preparado quando a oportunidade bater a sua porta. Como é que você se prepara para atender essa oportunidade de negócios internacionais nesse mercado altamente globalizado, propenso, que deve sofrer uma descentralização, mas não deve perder a globalização, pelo menos na minha opinião. Acho que esse intercâmbio de tecnologia, de cultura, isso não tem volta. Isso vai haver uma descentralização, vai haver uma transição, os players vão mudar, mas essa oportunidade ela vai ampliar. Isso vai sair de um mercado, mas outros vão entrar. Como é que você aproveita isso, João? Como é que é o caminho da pedra? Primeiro de tudo, você tem que pesquisar o teu mercado e mapear as oportunidades para você. Então, você consegue ter acesso a dados estatísticos no próprio site da Receita Federal. Você encontra alguns dados estatísticos de exportação para saber para onde isso está sendo vendido, como isso está sendo vendido, se já existe alguma venda desse seu produto, e mesmo que não exista, quer dizer que alguém ainda não fez, não quer dizer que isso não possa ser feito. E você tem que se preparar para isso, João. Então, qual é o melhor caminho?
ou você fazer uma longa pesquisa ou procurar um profissional qualificado, seja ele qual for, para te auxiliar a adequar o teu produto para um mercado internacional. Tá? Primeiro de tudo, você tem que precificar isso para o mercado externo. Qual é o teu preço de exportação? O que eu preciso de documentos para vender esse produto para qualquer outro comprador? Então você pode ter um preço que você consegue... Imagina você querendo comprar. Você entra numa loja e pergunta quanto custa? E a pessoa não sabe te dizer o preço. Não tem como você vender isso. Então você tem que estruturar essa formação de lote, entender os teus custos envolvidos de embalagem, o processo de exportação e ter um preço FOB, que a gente chama, um preço entregue no porto, entregue no aeroporto. Então, à medida que algum comprador internacional tem interesse no seu produto ou você queira prospectar, você tem que ter a capacidade de dizer o preço, o prazo de entrega, como você entrega. E para você se comunicar com ele, você vai ter que ter ou um profissional que fale um outro idioma, ou se capacitar para isso também. O ideal é que você, se precisa disso de imediato, você tenha esse profissional, mas que você também se qualifique quanto a esse idioma, pelo menos para você entender o que está acontecendo. Por mais que você não tenha uma fluência, né, Flávio? Que você tenha pelo menos a capacidade de entender e se comunicar. Sim, sim. E aí é uma coisa muito específica, né? Você pode trabalhar o vocabulário específico da sua área, do seu produto, da matéria-prima. E fica a dica aqui, né? Que não importa se você vai exportar para um país asiático ou leste europeu, 95% dos negócios feitos no mundo eles são feitos em inglês. Então, eu acho a sua exposição é quanto de inglês para qualquer outro idioma, o Vlad? Quase 100%, Quase Flávio. 100%, né? Porque Você é o ainda idioma dos negócios, né? aqui na América do Sul, você ainda usa um pouco do espanhol, mas mesmo os países do espanhol, se você não falar o espanhol, lá vai ter alguém que fala o inglês. Foi o que a Adriana também falou com relação às empresas da Imeris na América do Sul, né? Eles falam também um pouco de espanhol aqui ou lá, mas ainda, mesmo sendo uma empresa francesa, o idioma é o inglês, né? Para tudo que se faz lá. Então, o caminho das pedras é uma boa pesquisa, a pessoa ou contratar um profissional, num caso como você, certo? Um profissional de alto gabarito, definir, né, o produto, o preço, o mercado, definir se você vai esperar essa demanda vir ou vai já começar a oferecer, criar uma demanda para o seu produto e o idioma que vai estabelecer todo esse relacionamento, que é uma coisa extremamente importante. A Adriana mesmo falou no primeiro webinar. Muitos países europeus, eles gostam da conversa por telefone, não é mensagem, não é e-mail, eles querem marcar conferência, eles querem conversar. Então, você ter esse domínio vai te trazer um diferencial enorme. Tudo bem, você pode... eu mesmo já fiz N conferências para diversos tipos de produto. Mas tem um certo peso, porque você se preocupou em trazer um profissional, porque você não domina, mas quando é você que domina o idioma, eu acho que é completamente diferente. Me corrija se eu estiver errado, Vladimir. Não, a aceitação, ela é... Por mais que você traduza as palavras, alguém, a emoção, a confiança, aquele olho no olho, isso é diferente. Aquele olho no olho, mesmo que seja via uma videoconferência. Tudo isso, Flávio, faz parte daquele pacote de desenvolvimento de habilidades e mudança de mindset. Você quer aproveitar essa oportunidade? Entenda o seguinte: eu vou ter que desenvolver novas habilidades, minha empresa vai ter que desenvolver novas competências. Existe um processo? Existe. Tem que ser percorrido? Sim. Você vai ter que tirar uma licença para a sua empresa,
você vai ter que fazer uma análise de mercado, você vai ter que fazer um processo de precificação, você vai ter que aprender a emitir alguns documentos internacionais. Isso é possível? Perfeitamente. Perfeitamente. Qualquer empresa tem. MEI tem condições de exportar? Sim, MEI tem condição de exportar. Simples Nacional pode exportar? Sim, o Simples Nacional pode exportar. Qualquer empresa pode exportar. O que você tem que ter é o teu produto. O teu produto já possui uma apresentação? Como é que você prospecta? Vamos quebrar um paradigma aqui, Flávio. Comércio exterior nada mais é do que o comércio. Tudo que você faz para vender aqui, toda a dificuldade de colocar o teu produto no mercado nacional, você vai encontrar no mercado internacional. A diferença é que você vai ter que fazer algumas adequações técnicas. Quais são essas adequações técnicas? Eu vou ter que colocar uma embalagem em outro idioma, que é o mercado que eu quero alcançar. Eu vou ter que fazer uma apresentação em um outro idioma. Se você entrar numa loja e alguém te entregar um panfleto em chinês na loja de 99, serviu para quê para você? Então você tem que ter a capacidade de se comunicar com o seu cliente. Não é isso que a gente faz aqui? A gente não está o tempo inteiro buscando a persona, tentando mapear o perfil do teu cliente, como que você alcança o teu cliente. A gente não faz isso no mercado interno, no mercado nacional. O mercado internacional ele funciona da mesma forma, João. Você vai ter que desenvolver essas questões comerciais. Então, o mesmo trabalho que você tem para o mercado interno, você vai ter para o mercado externo. Só que você vai ter que fazer umas adequações. Então, você vai ter que contar com um profissional para te ajudar a fazer essas adequações, da mesma maneira que você conta com um contador para fazer uma adequação contábil aqui, que são necessárias. Isso faz parte do processo. Você vai ter que contar com algum profissional para desenvolver essas habilidades. Seja uma excelente escola, um excelente professor de inglês, um excelente profissional nessa área que domine isso, já que nessa fase você ainda vai estar se adaptando, mas você vai ter que focar em desenvolver essas habilidades, essa competência, para que em um médio prazo você possa alcançar isso. E isso a gente está chegando já, Flávio, nos 30 minutos do segundo tempo. Eu venho falando isso, você me conhece, você sabe que eu venho cantando essa bola aí há mais de 2 anos, a gente está cada vez mais perto disso, e a gente já está nos 30 minutos do segundo tempo. Então, o prazo já está curto, isso já tem que correr com isso agora, não dá mais para deixar para daqui 6 meses. Muita coisa já está acontecendo. Tem empresa, eu tenho um caso aqui de uma pessoa que procurou a gente e uma empresa holandesa veio para cá e ele está representando, ele conseguiu uma representação de uma empresa holandesa no Brasil. Essa empresa holandesa abriu um CNPJ no Brasil, ele virou o CEO dessa empresa holandesa no Brasil, já habilitou a empresa. Isso porque ele tinha as habilidades, competências e se cercou de alguns profissionais para fazer esse trâmite. Então, o caminho das pedras é se cercar de bons profissionais, pôr o teu planejamento e executar esse planejamento, João. E o outro João, o João Batista, você já praticamente respondeu a pergunta dele, né? Como estar preparado para o mercado pós-pandemia? Eu acho que é fazer tudo isso que você falou, aproveitando esse momento de estar em isolamento. Né? É uma grande oportunidade para você desenvolver uma série de coisas. Eu vou falar por mim, né? Muito do que a gente está fazendo aqui veio desse tempo de pandemia. De reforçar a questão da neurociência, reforçar a questão do comportamento, mostrar a oportunidade de você aprender idioma num tempo muito curto, com um resultado muito eficiente, porque você se predispõe a fazer isso, e isso só aconteceu porque eu estou há 4 meses trabalhando em cima disso. Então é mais ou menos isso que você está dizendo, né? Sim. Você tem que ter um pontapé inicial. Isso requer um planejamento, um norte. Então vamos ajudar o João e quem mais tiver interesse nisso. Os Joãos, né? Os 2 Joãos. Essa nem você sabia, vou te pegar de surpresa. Mas a gente vai
pode passar o nosso contato aí para quem quiser. Basta entrar em contato aí com a gente. Você pode mandar um e-mail aí, tá? Os Joãos, para adm@wtcomex.com.br. A gente vai te dar 1 hora de consultoria grátis para todo mundo que quiser uma orientação mais profunda de como fazer, o que precisa fazer. A gente vai, para todo mundo que assistiu essa live, prestigiou o Flávio, a gente vai dar essa 1 hora de consultoria para vocês, totalmente grátis, sem custo nenhum, para te ajudar a caminhar nisso, pelo menos colocar um cronograma das ações que você precisa executar, que vai deixar esse presente para a plateia do Flávio. adm@wtcomex.com.br. Exatamente. Já tá na sala de bate-papo para todo mundo já. Perfeito, perfeito. Se tiver interesse de passar por isso, a gente vai disponibilizar lá consultoria gratuita. Show. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Estamos no nosso tempo, o nosso horário é de 1 hora, estamos chegando a 8h40, não que a gente precise terminar, tá? Mas a gente sempre estipula, se a gente tiver o interesse de vocês. Eu acho que o tema, né, que a gente tinha deixado por último, acho que você também já cobriu bastante, né, Vlad? Que é a questão do estar preparado, né? Então, engloba tudo que você tem dito desde o início, né? Quebrar esse paradigma, mudar esse mindset, começar a fazer, pesquisar, entender que você pode sair dessa coisa de que meu produto não serve lá fora. Sempre, né, como a gente fala, né, a panela sempre tem sua tampa, né? Então, e correr os trâmites, né? Então, uma coisa que você falou que eu achei muito legal, por exemplo, se você tem a sua empresa no Brasil, você tem o contador para fazer a parte dele, você tem a empresa que faz o TI, se você não tem internamente, você tem a empresa que cuida do marketing da sua empresa. Então, a parte de exportação você também vai precisar de um parceiro. O Vladimir é extremamente modesto, não vai falar nada, mas eu vou deixar aqui o meu testemunho. Nós já fizemos algumas coisas juntos. É uma pessoa, não só como profissional, estou falando como Faustão agora, né? Não só como profissional de extrema capacidade, de muito conhecimento, que investe no conhecimento, mas é uma pessoa que tem um coração, que ajuda, que contribui muito. Ele tem uma energia de contribuição fantástica. E não foi à toa que ele decidiu vir aqui hoje fazer essa contribuição para a gente. Bom, Vlad, para a gente terminar, não temos mais perguntas, mas se enquanto você estiver falando, a gente tiver alguma pergunta, a gente responde. Mas para a gente terminar, a gente sempre pede para a pessoa deixar, né, uma mensagem, uma dica, uma coisa para ela levar de tudo isso que nós conversamos hoje. Então, agora é a hora de você fazer a sua última entrega para a gente agradecer a todo mundo e poder assistir o Corinthians e Palmeiras tranquilamente, né? Torcer pro Corinthians. Quem é corintiano? Pronto, estraguei a webinar inteira, né? Vai começar a briga. Corintiano. Cara, realmente agradecer a presença de todos. Eu particularmente estou bastante otimista ainda, tá, Flávio? Eu tenho comigo que toda dificuldade ela nos transforma, toda oportunidade advém de alguma dificuldade. Então eu tenho certeza que novas oportunidades de negócio, muitas coisas estão por vir. As empresas nunca estiveram tão agitadas em termos de planejamento, de olhar interno. E realmente eu estou otimista, ainda acredito no nosso país, ainda acredito na nossa bandeira, ainda tenho bons sentimentos. Sinceramente, eu acho que é a hora de sentar, afiar o facão, amolar o machado, porque a época da colheita está chegando. Eu realmente, de todo o coração, não é discurso, é meu sentimento. É hora de um olhar interno, de amolar o facão e se preparar para a colheita que está chegando aí. Excelente, excelente. Bom, Vlad, não tem como não agradecer essa contribuição de hoje. Eu, particularmente, aprendi muito, tá? Gostei muito das informações que você trouxe.
Eu sou da área, da ala otimista das coisas, então é muito bom a gente ter essa visão otimista num tempo de que está todo mundo em desgraça. Eu acho que é muito bom a gente ter esse olhar para frente de possibilidade. Se você não tem ainda o seu negócio, crie o seu negócio e já pense numa exportação, ou seja, vamos fazer a coisa acontecer, tá bom? Eu agradeço a todos que estiveram aqui hoje com a gente, muitíssimo obrigado, e vou deixar aqui já para vocês o convite para o começo de agosto. Então, como eu estava conversando com o Vlad anteriormente, nós fizemos uma sequência de webinars para trazer a noção do conhecimento. E aí nós vamos terminar isso agora na primeira semana, na primeira ou na segunda semana de agosto. A gente vai fechar a agenda ainda, mas fiquem tranquilos que vocês vão receber essa agenda. A gente vai falar sobre comportamento. Muito disso do que o Vlad deixou aqui de informação também vai ser importante no nosso próximo webinar, para a gente começar a entender como nós reagimos, como nós somos, como nós nos entendemos, para que assim possamos fazer melhor o que a gente define fazer. Se é continuar trabalhando para uma empresa, se é desenvolver a sua empresa, se é ir para a área de exportação. E eu vou passar o contato de todo mundo que esteve nesse webinar para o Vladimir, e as pessoas que entrarem em contato com ele, então, vão receber essa consultoria dele, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite, e a gente se vê no começo de agosto. Um grande abraço!